Olá pessoal, vamos a mais uma aula de fenômeno de transporte, seria a aula de número 11, parte 2. Só para recapitular aqui, a gente está utilizando como referência bibliográfica o livro Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa, do autor Incropera, e também o livro do Yunus Sengel, de Transferência de Calor e de Massa. Nós vamos estar falando hoje sobre convecção. Está falando sobre convecção, ok? Convecção térmica. Bom, a convecção térmica, pessoal, ela vai ocorrer quando você tem o contato, tá, entre um fluido que possivelmente está em movimento, mais uma superfície, certo? Só que os dois estão em temperaturas diferentes. Aqui no nosso exemplo, temos uma chaleira, ela tem um fluido dentro, ela está sendo aquecida, ok? Então a superfície aqui embaixo da base, ela está numa temperatura e o fluido está numa outra temperatura. Então essa troca de calor entre os dois, tá? E esse contato entre o fluido que possivelmente vai entrar em movimento, né, e a superfície define a convecção térmica. Então eu preciso de um fluido mais uma superfície que está numa temperatura diferente do fluido, ok? Portanto, a convecção térmica é uma das formas de propagação de calor. Ela ocorre em líquidos, em gases, fluidos em geral, né? E ela vai receber esse nome porque ela cria, né, principalmente no fluido que está em contato com a superfície aquecida, correntes de convecção. Essas correntes de convecção têm um formato circular, tá? Conforme a gente pode verificar aqui nesse exemplo. Então, eu aqueço a superfície inferior, né? O fluido ele se torna mais leve, as partículas, né, no caso menos densas, elas acabam subindo. Chega aqui em cima, o fluido se resfria, se torna mais denso e ela acaba caindo. E isso cria essa corrente térmica aqui, que a gente chama de corrente de convecção. Vamos dar uma aplicação da convecção térmica, né? Então, por exemplo, nós temos nos refrigeradores esse tipo de aplicação de convecção térmica. Geralmente no refrigerador, o congelador, ele fica na parte superior. E a gaveta, né, onde nós podemos colocar, por exemplo, principalmente verduras, né, frutas, etc., legumes, fica na parte inferior. Então, assim que você coloca um alimento na parte inferior da gaveta, ele está com uma temperatura elevada, certo? Mais elevada do que a temperatura do refrigerador na parte interna. Então, esse ar quente que envolve esses alimentos na parte inferior acaba subindo, tá? Por quê? Porque eles estão menos densos, menos pesado, tá? O ar está menos denso, menos pesado. Aí, quando o ar quente chega lá em cima, ele vai encontrar o congelador, e aí ele vai se resfriar. Então, ele vai se tornar um ar mais frio. Então, ele vai ser um ar mais denso, mais pesado. Nessa condição, o ar frio vai descer. Então, você percebe que tem uma circulação de calor aqui, né? De baixo para cima, de cima para baixo. Então, esse é o princípio da convecção térmica para refrigeradores. Ok? Já a aplicação número 2 da convecção térmica é o nosso ar-condicionado. Então, geralmente eles são instalados no alto, né, pessoal? Beleza? Então, aqui em cima, ele recebe o ar que vem de baixo, que está mais quente, né? As pessoas respiram, elas exalam um ar mais quente, uma temperatura mais quente, né? Esse ar quente sobe, o ar-condicionado recebe esse ar quente,
resfria o ar mais pesado, né, mais denso, acaba descendo. Então, isso cria uma corrente de convecção também. Beleza? Um fenômeno que acontece devido à convecção térmica é o fenômeno da inversão térmica, tá? Esse fenômeno da inversão térmica, ele pode confinar, manter armazenado durante um certo período, grande quantidade de poluente. Isso numa faixa estreita da atmosfera, tá? Essa faixa pode ser chamada de smog. No fenômeno normal, do fluxo normal do ar na atmosfera, então, nós vemos aqui, por exemplo, temos a cidade, o ar quente, que fica aqui embaixo, próximo onde está a cidade, né? Ele vai subir de forma natural. Ele vai encontrar na subida um ar frio e um ar ainda mais frio, a uma certa distância aqui da região da superfície terrestre, né? Isso seria o fluxo normal de ar, ok? Então, o ar quente sobe e o ar frio acaba descendo, beleza? Mas, se, por exemplo, você tem aqui a cidade, tá? Tem a parte de poluentes que fica aqui embaixo e o ar quente aqui embaixo. Só que vamos supor que aconteça um fenômeno chamado inversão térmica, que aconteceu em 1º de dezembro de 2007 na cidade de São Paulo. Beleza? Aproximadamente está a 58 a 60 metros de altura. Esse fenômeno aconteceu, tá? E o que acontece? A dispersão dos poluentes, ela é cancelada, né? Ela não ocorre quando a inversão térmica acontece. Então, vamos supor que aqui, nesse caso da cidade de São Paulo, né, ocorreu uma passagem de uma frente fria, tá? Um pouco antes do fenômeno, e o tempo abriu e uma massa de ar fria e seca, tá, com ventos fracos, recobriu a região da cidade. Então, na parte mais próxima da cidade aqui, o ar frio ficou confinado e ele não conseguia subir naturalmente, né? Tá? Porque em cima dele já tinha uma massa de ar quente, ok? Então, ele acabou ficando confinado aqui, tá? E não conseguia subir naturalmente, né? Seria o ar quente, ele iria subir, tá? Iria encontrar uma massa de ar frio aqui e outra mais frio, mas aqui ele não consegue, porque em cima dele já tinha uma massa de ar quente. Então, ele fica confinado aqui embaixo. Você vê aqui que o ar frio ele está lá em cima e tem uma outra camada entre eles de ar quente. Então, isso faz com que o ar frio fique confinado aqui embaixo. Tá? Como o ar frio não consegue subir, a poluição que está contida nessa região também não sobe. Tá? Então, aí, quem está aqui embaixo vai ficar numa condição de frio e, ao mesmo tempo, com poluição, né? Isso prejudica aí a respiração das pessoas e tem muitas doenças pulmonares nessa época aí. Ok? Então, esse é um fenômeno que acontece. E nós temos também as correntes de convecção, por exemplo, um experimento que vocês podem fazer em casa aí, é pegar uma vela, como essa aqui, pegar uma latinha de Coca-Cola, refrigerante aí no caso, e cortar ela dessa forma, fazendo como se fosse uma hélice, tá? Você vai colocar ela num suporte metálico, aqui no caso foi fixado numa garrafa, né, a uma certa distância, e você vai acender a vela. Quando você acender a vela, o ar aqui embaixo, ele vai estar aquecido, né? Então, ele acaba subindo, ele se torna menos denso, ele sobe aqui, e isso cria correntes de convecção, certo? Então, o ar vai acabar se expandindo aqui, a densidade dele diminui e ele acaba subindo. Nessa subida, ele movimenta essa hélice que está aqui
e isso gira. Tá? Isso é uma forma de você aproveitar o calor de um certo local para criar uma energia, que no caso aqui é eólica, né? Devido a essa corrente de convecção. Então, isso é uma aplicação da convecção térmica. Outro exemplo que a gente já falou, né, da convecção é da panela, né? Então, você tem aqui a panela, ela é aquecida embaixo, o fluido aqui embaixo se expande, a densidade dele diminui, ele acaba subindo. Chegando lá em cima, ele resfria, acaba descendo, a densidade aumenta, ele acaba descendo. Isso cria correntes de convecção dentro da panela. Outro exemplo que acontece, tá, são as brisas nas regiões litorâneas, tá? Elas podem ser explicadas aí por esse fenômeno de corrente de convecção. Então, no caso, durante o dia, pessoal, tá? Durante o dia, a Terra, tá? Ela está mais quente que o mar, tá? No caso, a água, ela demora um pouquinho mais para absorver calor e aquecer do que a superfície terrestre aqui, né? Então, o ar que está próximo aqui dessa área da areia, ele acaba ficando mais aquecido, tá? Ele fica menos denso, as partículas ficam mais agitadas e ele acaba subindo, tá? Então, ele sobe por convecção, certo? Quando ele sobe aqui, você cria aqui em cima uma região de baixa pressão. Baixa pressão. Se aqui tem baixa pressão, do lado do mar tem alta pressão. E a massa de ar, ela sempre se desloca de uma região de alta pressão para uma de baixa pressão. Então, quando isso acontece, a brisa marítima, durante o dia, ela vem do mar para a terra. Beleza? À noite, o fenômeno se inverte, tá? Então, aqui está mais quente, o mar está mais quente agora, a brisa sobe, por convecção, né? O ar próximo ao mar sobe, cria aqui uma região de baixa pressão e a brisa vai se deslocar, então, da terra, da areia, que tem uma alta pressão, para uma região de baixa pressão aqui, que está em cima do mar. Aí, você cria uma brisa terrestre aqui, tá? Então, esse é um fenômeno que acontece das brisas marítimas. E como que a gente vai utilizar calcular a propagação de calor por convecção? A gente vai calcular da seguinte forma. Nós vamos utilizar uma equação que foi proposta por Isaac Newton, que é a seguinte. Então, o fluxo de calor, Q ponto, que vai ser transferido por convecção de uma superfície, como essa daqui, para o meio ambiente, ele vai ser proporcional a um termo aqui que a gente vai chamar de coeficiente de transferência de calor por convecção, ou também conhecido como coeficiente de película, que é proporcional à área que está envolvida pelo ambiente, né? Vezes a variação de temperatura, que é a temperatura da superfície, TS, menos a temperatura do ambiente, que aqui a gente vai colocar como T infinito, tá? Que é a temperatura do ambiente. Ok? Se a gente estiver trabalhando com uma temperatura na superfície maior do que a temperatura do ambiente, né? Então a temperatura sai de uma temperatura maior para uma menor, então a gente coloca um sinal de menos aqui, tá? Porque a variação de temperatura é decrescente, tá? Temperatura na superfície menos a temperatura no ambiente. Esse calor de convecção, né, o fluxo de calor transferido, também pode ser entendido como a taxa de calor por tempo aí. O coeficiente de transferência de calor, coeficiente de transferência térmica, né, ou coeficiente de película, é dada por watts por metro quadrado por Kelvin. Beleza? Alguns exemplos aí de coeficiente de transferência de calor ou coeficiente de película. O ar, por exemplo, a gente vai explicar o que é isso aqui, convecção livre. Ele tem um coeficiente de transferência de calor de 6 a 30 watts por metro quadrado Kelvin. Já a água fervendo, olha a diferença, ó. É muito maior, né?
A gente tem também dois tipos de convecção, tá? A forçada e a natural. Então, por exemplo, a forçada, eu tenho um escoamento aqui, tem uma hélice girando uma quantidade de ar que vai resfriar, por exemplo, aletas, né? Esse exemplo aqui, a gente pode citar os computadores, que você tem ali componentes eletrônicos que aquecem rapidamente, né? E você precisa resfriar a superfície dessas regiões eletrônicas aí. Então, você cria um fluxo de ar forçado sobre essas regiões. Então, você instala um ventiladorzinho, que a gente chama de cooler, dentro do computador, para fazer essa convecção forçada. Já a natural, você tem aletas aqui, por exemplo, e o ar naturalmente sobe, passa por essas aletas, né, e cria um escoamento aqui de baixo para cima. Tá? Então, isso aí é uma convecção natural. Isso não tem nada forçado. Né? Vamos fazer um exemplo aí para utilizar o que a gente aprendeu. Então, a gente tem um processador como esse aqui, no computador, e a área exposta desse dispositivo eletrônico é de 100 milímetros quadrados. Então, essa é a área do dispositivo. Para assegurar-se de que a temperatura da superfície não passe de 50 graus Celsius, não pode passar disso, quando a temperatura é de 35 graus, o calor tem que ser removido, certo? Dessa superfície aqui, desse componente, a uma taxa de 0,6 watts, ok? Aí ele pergunta qual o coeficiente de transferência de calor H, ou coeficiente de película. Então, como que a gente vai entender isso? Então, a equação que a gente tem para a convecção, ela é da seguinte forma, né? O calor de convecção de uma superfície é menos HA delta T. Delta T é a temperatura da superfície menos a temperatura do ambiente. A temperatura da superfície, pessoal, de acordo com o nosso problema, né? Ela não pode passar de 50 graus, certo? Quando a temperatura ambiente é de 35. Então, quando a temperatura ambiente for de 35 graus, a temperatura da superfície provavelmente vai ser de 50 graus. E é aí que essa temperatura não pode variar. Ela vai ter que ser constante, vai ter que ter esse valor. Ok? Então, a temperatura da superfície para a gente é 50 graus aí, né? E a de superfície é 35. Esses valores não podem... Esse aqui pode até diminuir, né? Tá? Mas esse aqui, mesmo se o de 35 aumentar, esse aqui não pode passar disso. Então, esses dois eu vou manter aqui, ó, 50 e 35. Beleza? O coeficiente de película a gente não sabe. Então, vou deixar na equação. E a área desse componente, no caso aqui, pode ser, no caso, o chip, né? Ele deu que é 100 milímetros quadrados. Beleza? A área é 100 milímetros quadrados. Então, passando isso aqui para metro, esse milha aqui, né? 10 a menos 3 vezes 2, 10 a menos 6. Então, 100, 10 a menos 6, que é a área do chip. Beleza? Bom, e aí a gente tem aqui, ó, que o calor, para que ele mantenha essa temperatura de 50 graus na superfície do chip, do componente eletrônico, né? Ele tem que ser removido a essa taxa aqui, ó. Então, essa taxa nada mais é do que o calor de convecção na superfície aqui, entre a superfície e o fluido, tá? No caso aqui, o ar que está envolvendo o componente eletrônico. Então, como o calor de convecção ele tem que ser removido, então a gente vai colocar ele com sinal de menos. Beleza? Então, menos 6 watts é o calor de convecção para que essa temperatura permaneça em 50 graus. Beleza? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho como achar um H, né? Então, fazendo essa diferença aqui, ó, vai dar positivo aqui, multiplico por 100 vezes 10 a menos 6, divido esse valor 0,6 pelo resultado que der desse lado. Então, o valor deu 400. Então, o sinal menos aqui desse lado vai dar mais os 2, multiplicando por menos 1 de cada lado, né?
Então, o coeficiente de película é 400 watts por metro quadrado Kelvin. Esse é o